Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Psiquiatria Prática. Eu sou Cassiano Zortea, médico psiquiatra. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que os medicamentos do psiquiatra, os medicamentos da psiquiatria são tão perigosos. Bom, eu até estava lembrando de uma história aqui de uma paciente em que ela tomou um medicamento que eu prescrevi para ela para auxiliar no sono, totalmente seguro, sem risco de causar dependência, e que se ela um dia abandonar por conta própria ou a gente chegar à conclusão que ela já não precisa mais usar, ela pode parar de tomar e não vai ter repercussões negativas. A não ser que volte a insônia dela, né? Mas não pela questão da retirada do medicamento e ela sentir falta do medicamento. O que é interessante nessa história é que a mãe dela, que não é minha paciente, ela também toma um remédio para dormir. Só que ela toma um que não é indicado exatamente para isso e que tem potencial de causar dependência, de ficar viciada, dizendo numa linguagem mais popular. E o que a mãe dela falou para ela? Que era para ela parar de tomar os remédios do psiquiatra, no caso que eu passei para ela, né, para a paciente, porque ela tem que parar de tomar esses remédios fortes. Então você veja que a minha paciente está tomando um medicamento adequado, seguro, sem risco de causar dependência. A mãe dela, que toma um remédio que causa dependência, que tem um potencial muito maior de causar efeitos colaterais e que não foi prescrito pelo psiquiatra, então ela, na cabeça dela, o remédio dela é muito mais seguro que o da minha paciente. E a minha paciente, porque toma um remédio prescrito pelo psiquiatra, então é um remédio muito forte. Então a gente vê o quê? Que a questão do remédio do psiquiatra ser tão perigoso na cabeça das pessoas é porque simplesmente foi prescrito pelo psiquiatra. Os medicamentos disponíveis nas farmácias podem ser prescritos por qualquer médico. Eu posso prescrever, por exemplo, um antihipertensivo, eu posso prescrever um medicamento para tireoide, mas não é minha área, mas eu posso. E os outros médicos também acabam podendo prescrever os medicamentos antidepressivos. A questão toda é como você encara isso. Porque eu recebo muitos pacientes que vêm de clínicos, ginecologistas, cardiologistas, ortopedistas, reumatologistas, com medicamentos que são usados na psiquiatria, que eles prescreveram, e o paciente chega como se fosse a coisa mais normal do mundo, está tomando aquele medicamento, no sentido de não ter perigo. E se eu passar o mesmo medicamento sendo psiquiatra, ele já começa a encarar como, meu Deus, então esse remédio é muito forte, é muito perigoso, faz toda aquela coisa, toda aquela... vem à tona toda aquela crença em relação aos medicamentos do psiquiatra. E ele pode estar tomando medicamentos da psiquiatria que outro médico passou. E daí ele encara com a maior naturalidade. Então eu já falei várias vezes sobre esse assunto, até em alguns outros vídeos, dei algumas pinceladas, mas esse é especificamente para comentar assim, que a grande causa do medicamento do psiquiatra ser perigosa são dois motivos. Primeiro, porque foi o psiquiatra que passou e você acha que só por isso então ela é perigosa, e a segunda, pelo preconceito que ainda existe, né, pelas crenças de que então a medicação do psiquiatra é mais perigosa ou é muito forte, como dizem. Então, para ficar bem claro, você pode estar tomando um medicamento muito mais inadequado ou com potencial de causar dependência ou que seja mais perigoso, prescrito por qualquer médico. A diferença é que se você for no psiquiatra, ele provavelmente vai filtrar isso para que você tome uma medicação muito mais segura para aquele seu caso e muito mais indicada também. Porque tem pessoas que acabam vindo tomando antidepressivo para ansiedade, mas tem antidepressivos que aumentam a ansiedade. Então existe muita falta de conhecimento da população geral e também dos médicos. Mas como eu digo, eles não têm obrigação de saber, porque não é da área deles. Mas então encaminha para o psiquiatra, né? Então a grande questão é essa, só para ficar bem claro. O grande perigo do psiquiatra é porque o medicamento foi prescrito pelo psiquiatra. Senão você tomaria como água. Outro exemplo que acontece muito, a vizinha deu aquele remédio, a amiga deu aquele remédio. E a pessoa está tomando numa boa. Se eu resolver passar aquele mesmo remédio, aquele mesmo medicamento para a pessoa, aí já foi um cara diferente, o psiquiatra que passou.
Acho que vocês entenderam bem o que eu quis dizer. Então, o psiquiatra e a medicação são seus aliados. Meus pacientes, eu sou aliado deles, né? Eu não quero que aconteça mal com eles. Por que eu vou querer que o meu paciente fique dependente do medicamento? Por que eu vou querer que o meu paciente fique sonolento o dia inteiro? Muitas vezes vem esses pensamentos, esses questionamentos dos pacientes e eu penso, gente, vocês estão vindo aqui para eu ajudar vocês. Eu não estou aqui para fazer vocês ficarem piores. Pode ser que você comece a tomar um medicamento e ficar pior? Pode, mas aí foi por quê? Porque você não se adaptou com o medicamento, para ti os efeitos colaterais foram muito intensos. E daí o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar e tentar trocar, ajustar, fazer alguma coisa para que você fique bem. Teve outro caso também de uma paciente que não tomou o medicamento, ela comprou e não tomou porque ela leu na bula e chegou à conclusão que o medicamento podia matar ela. Daí eu falei para ela, disse, sim, eu vou querer que você morra, de certo. Você veio até aqui, você já é minha paciente antiga, sim, eu passei o remédio para você morrer. Eu quero isso, de certo. Então, assim, às vezes até a gente brinca no sentido de que não tem por que ter esses pensamentos absurdos. O psiquiatra é teu aliado. Ele está junto contigo nessa busca da melhora, nessa luta contra a doença, para que você fique melhor, para que você tenha qualidade de vida. Então, não esqueçam disso. Outra coisa, confiança, confie no seu médico. Também aconteceu dias atrás da paciente comentar que ela estava com muito medo de tomar o medicamento que eu passei e que ela faz terapia e que o psicólogo dela, o terapeuta, falou assim, olha, mas se você não está confiando nas medicações ou no que o teu médico falou, troca de médico. E ela me contou isso e eu pensei e falei para ela, disse, teu psicólogo está certo, se você não está confiando ou não sentia segurança, troca, não vem aqui mesmo. Só que, claro, ela voltou por quê? Porque daí como ele incentivou e ela acabou tomando a medicação, ela começou a melhorar, né? Então daí, tanto é que ela teve a segurança, a liberdade de me contar isso. Mas é por aí mesmo. Se você não tem segurança, então troca. Mas tente confiar no início. Você optou por ir naquele profissional, então você tem que confiar, você tem que dar um voto de confiança. Porque você tem que saber que não vai ser de um dia para o outro, que você vai melhorar e que você está tratando com um especialista. E se você está tratando com um especialista, o que isso quer dizer? Que aquele médico estudou para chegar até ali, que ele já viu muitos casos, que ele já tem uma percepção além só do que está escrito na bula de indicação da medicação. Então, existe todo um contexto, né, quando a gente escolhe um medicamento para o paciente. Então, fiquem com isso na cabeça, saibam que o médico, que o psiquiatra é um aliado de vocês. Ele está do seu lado, ele não está contra você. Ok? Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham conhecimento sobre a psiquiatria. Um abraço e até o próximo.